Se fosse para resumir a vitória de ontem em uma palavra, eu utilizaria sobrenatural. Foi o que o Vasco teve ontem, uma vitória sobrenatural. Primeiro, o Léo Jardim faz um milagre aos 43 do segundo tempo, salvando o Vasco da derrota. E logo em seguida, nos acréscimos, o Payet marca um golaço de falta à la Roberto Dinamite. Então o sobrenatural do futebol ontem jogou a nosso favor. Que continue assim. É isso aí, saudações família vascaína. Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina. Eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. No vídeo de hoje, falar sobre o sobrenatural que aconteceu ontem, falar também sobre a entrevista coletiva do Ramon Dias, eu acho que ele foi mal interpretado por grande parte da galera, e também falar sobre os jogadores que vão reforçar o Vasco agora no final do campeonato, essa parada da data FIFA, eles vão terminar o recondicionamento físico e vão retornar aí ao elenco. Então tem bastante notícia para a gente falar, porém antes de eu começar eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, clicando no inscreva-se aqui embaixo, ativa também o sino de notificações para você receber todo o conteúdo aqui do canal, deixe o seu like, o seu joinha, para que esse vídeo possa chegar para mais vascaínos. É isso aí. Primeiro falar da vitória de ontem, realmente foi algo sobrenatural. Primeiramente que o Vasco teve muitas partidas do campeonato que perdeu por azar, que o Vasco foi melhor do que o adversário e perdemos, como foi também no Clássico contra o nosso rival, é um exemplo. E outras muitas partidas também, que o Vasco jogou muito, fez por merecer a vitória e acabou empatando ou perdendo. Mas ontem que o adversário foi totalmente superior, que o Vasco fez para mim a sua pior partida dessa reta final aí de campeonato, conseguiu a vitória e nos acréscimos, algo que eu não me lembro de acontecer com o Vasco há um bom tempo. O Vasco sempre tomava o gol nos acréscimos e ontem não, o Vasco marcou o gol da vitória nos acréscimos. Então isso aí mostra que também a sorte agora está começando a jogar junto. E jogou também na rodada, porque o Bahia estava ganhando do Atlético Paranaense, o Furacão foi lá e empatou. O Santos ficou no empate também de 0-0 com o São Paulo. E o Atlético Mineiro conseguiu, mesmo com um a menos, porque o Igor Rabelo foi expulso, ganhar do Goiás. Ou seja, nossos três adversários tropeçaram ontem e o Vasco conseguiu a vitória. Então todos esses fatores ajudam também nesse momento, até para passar mais tranquilidade para o elenco, para os jogadores. A sorte de jogar ao lado é muito bom. E ontem ela jogou. E eu disse para todo mundo hoje que essa sorte veio por causa desse mosaico, das lendas vascaínas. Ali tinha muita lenda junto. É o Pelé, Roberto Dinamite, Chacrinha, Erasmo, Luiz Melodia, Pai Santana, Tia Dulce e Rosalina. Então que o Vasco continue utilizando esse mosaico nessas partidas que tem restantes em casa ainda no campeonato, para que a sorte continue jogando ao nosso lado. E para quem ainda tem medo do Vasco ser rebaixado, a prova de que o Vasco não vai cair veio ontem. O jogo de ontem, aquele jogo de time, se o Vasco estivesse brigando pelo campeonato, era jogo de time que está para ser campeão. Mas como o Vasco está brigando para não cair, é o jogo que o Vasco não vai cair. Aquele jogo de ontem ele mostrou que o Vasco não vai cair, porque a sorte está ao lado, e é isso aí. Então o sobrenatural também aconteceu até no gol do Payet. Hoje o vídeo que mais circulou nas redes sociais foi o comparativo dos gols do Roberto em 92 contra o América de Três Rios, que ele fez dali do mesmo lugar que o Payet fez ontem, da mesma curva, a bola no mesmo canto, a bola entrou na mesma altura, só foi diferente um pouco o goleiro, porque o goleiro do América de Três Rios nem foi na bola, o do América Mineiro ainda se esticou todo, mas só se ele jogasse a luva ali para tirar aquela bola, foi um golaço. Os gols foram muito parecidos. E o Payet, na hora, teve a ideia de comemorar, marcando o pack do Roberto Dinamite, foi uma grande homenagem do Payet, subiu mais ainda minha moral e o conceito dele comigo. Porque ontem eu fiz um vídeo falando que muita gente critica o Payet, mas tem que pensar, o Payet ele não é um jogador sul-americano como o Orediano, por exemplo. O Orediano, ele pode não estar acostumado ainda, climatizado aqui no Brasil ainda, no futebol brasileiro, porém ele entende o nosso idioma, ele não fala o português, mas entende. O clima, a temperatura é muito próxima. O Payet deve estar morrendo, gente. O calor que está fazendo aí no Rio de Janeiro, o Payet deve estar morrendo. O cara tem contra ele o clima, tem contra ele o idioma, ele não entende nada. A repórter da Globo ontem tem que chamar o Léo Jardim para poder falar com o Payet. Então, vamos dar um desconto para o Payet. Além de tudo, ele não fez uma pré-temporada com o Vasco. Ele chegou no meio do campeonato, tendo já que jogar. Não se machucou em nenhuma partida, não inventou nenhum migué para ficar de fora. Não é um jogador faltoso de tomar cartões, amarelo nem vermelho. Então, vamos dar mais crédito para ele. Ele é uma estrela internacional, escolheu o Vasco. Ele poderia, com certeza, tinha muito time para o Payet, se ele quisesse.
mas ele queria jogar no Brasil e escolheu o Vasco. Então vamos dar esse crédito para ele. E além de tudo, foi um golaço. O craque é diferente. O craque é um toque basta. Uma chance para o craque muda a história de uma partida e provou ontem. Ontem o Payet provou que a contratação dele valeu, provou que o salário que o Vasco paga a ele vale. O Payet já deu ao Vasco aí pelo menos 4 pontos, porque o Vasco estava empatando com o Fortaleza, definiu ali no lance individual do Payet, o Vasco somou mais 2 pontos. E ontem a mesma coisa, o Vasco estava somando apenas 1 ponto, e por esse golaço do Payet, o Vasco somou mais 2 pontos. Então, no mínimo, 4 pontos que o Vasco tem, coloca na conta do Payet. O restante coloca na conta do Verratti. Mais 4 pontos na conta do Payet. Então é isso, vamos dar um desconto também para ele, vamos apoiar o jogador, bater palma, cantar a música que foi feita para ele do Payet, vamos cantar e apoiar. É isso aí. A sorte ontem jogou, tudo a favor, estava tudo conspirando, estava parecendo que tudo ia dar errado. Quando o Verratti cabeceou aquela bola no travessão, ali você pensa, para e pensa, hoje não é dia, hoje o Vasco não ganha mais. O Peck ainda conseguiu, também por nervosismo, o time estava muito nervoso, é muito ruim trabalhar sob pressão. E eles estão trabalhando ali, são jogadores, mas é o trabalho deles. Estão trabalhando ali sob pressão, o Vasco não pode perder, é jogo a jogo. Então é muita pressão em cima deles. Então o erro, às vezes, não é nem por falta de técnica, mas sim por essa pressão que está em cima. Então eu vou dar esse desconto também para o Gabriel Peck, até por todo o esforço que ele tem na parte de marcação, de ajudar o sistema defensivo. Ele perdeu o gol ali, não poderia ter perdido, mas vou dar esse desconto para ele. Então é isso aí. Que o Vasco agora continue utilizando o Mosaico das Lendas, que além de ser muito bonito, trouxe muita sorte, que jogue aí contra o Corinthians, que vai ser em casa, utilize novamente o Mosaico, contra o Bragantino, também que vai ser em casa, a mesma coisa, utilize o Mosaico, para que traga essa mesma sorte e o Vasco continue aí com essas vitórias. O Vasco vai conseguir mais 3 vitórias e vai chegar aí com 49 pontos e vai disputar a Sul-Americana. Eu já disse isso e continuo afirmando. É isso aí. Agora falar sobre os jogadores aí que devem voltar a compor o elenco. Essa parada da data FIFA aí, o Vasco vai ter aproximadamente 9 dias de descanso, sem partidas, e pode voltar aí, retornar ao elenco o Marlon Gomes, o Manuel Capasso, o Capasso que não joga há muito tempo, mas já está na parte final aí de transição de campo, também deve retornar. Então o Vasco vai ganhar o retorno desses 2 jogadores, de um zagueiro e do meio-campista Marlon Gomes. Também tem a possibilidade do Orediano retornar, fazer esse tratamento que ele precisa fazer ortopédico na mão, se vai engessar, ele quer engessar, porém a cirurgia seria o melhor, até porque ele pudesse retornar o mais rápido possível. O Orediano, eu tenho até um conselho para você, Orediano. Você é um garoto novo, tem 22 anos, chegou agora, está num time novo, num país novo, se dedica mais, faz o que o Vasco está te orientando a fazer, coloca aí, faz a cirurgia logo, para a recuperação ser mais rápida, você poder estar em campo. Outro jogador no seu lugar ia estar dando sangue para estar no Vasco da Gama nesse momento. E você está tendo a oportunidade, você é um baita jogador, não tenho dúvida de que o Orediano vai ser um grande jogador aí no futebol. Para mim, ele me lembra muito a história do Conca, que quando veio para o Vasco ficou assim dessa mesma forma, muito tempo no banco de reserva, mas depois todo mundo viu o que foi a carreira do Conca, e eu acho que o Orediano é a mesma coisa. Então, Orediano, se esforça mais para você poder ajudar mais o time do Vasco e também você crescer o seu nome. Não é só você ajudar o Vasco também está te ajudando e muito. Só você estar jogando no Vasco já é um grande nome na sua carreira. Falar agora sobre a entrevista coletiva do Ramon Dias ontem. Muita gente hoje aí nos canais aí no YouTube dizendo que o Ramon Dias detonou, desceu o sarrafo. Momento nenhum. O Ramon Dias ali, ele é um cara malandro, ele é um cara águia. O Ramon Dias, todo momento, ele se desfez das perguntas de oba-oba. O Vasco já está livre, o Vasco não vai barrar. Toda pergunta que estavam falando sobre pontuação, ele desviava dizendo: meu time jogou mal, meu time jogou mal. E realmente não precisa ser nenhum expert para saber que o time jogou mal, e ele foi sincero. Ele não vai defender ou passar pano na cabeça, mas ao mesmo tempo também não tacou sarrafo em ninguém. Ele não falou o nome de nenhum jogador, não criticou nenhum jogador. Falou como do grupo, que o Vasco, para se livrar, tem que jogar bem, e que ontem não tinha jogado bem, e que ele estava decepcionado, porque não foi isso que ele passou durante a semana. E as pessoas estão achando que ele está criticando, o Vasco ganhou e o treinador está criticando os jogadores. Foi nada disso, ele estava se desviando das perguntas de oba-oba. O Vasco já está livre com essa vitória de hoje. Não era isso, ele estava deixando claro, o Vasco tem que continuar jogando bem para conseguir obter o resultado final, que é se manter na Série A. E muita gente achando que ele estava detonando, esculachando o jogador. Teve nada disso.
Ramon Dias é um treinador muito de grupo, tanto que ele dá oportunidade para todo mundo. Ele não tem medo de se queimar com torcida, ele coloca até jogador para entrar em campo que está sendo ali, que a torcida persegue, caso aí do Puma Rodrigues hoje, por exemplo. Todo mundo hoje, todo vascaíno, 100%, o Paulo Henrique é o lateral direito titular. O Paulo Henrique, em momento nenhum ontem da partida, a gente percebeu dele pedir para sair, ou por contusão, ou por cansaço, momento nenhum, foi por opção do Ramon Dias, que sentiu um cansaço do Paulo Henrique e chamou o Puma para entrar na partida. E se o Vasco ali toma o gol da derrota, muita gente podia culpar, tomou o gol porque tirou o Paulo Henrique, foi nas costas do Puma. Mas o Ramon Dias ele não se preocupa com isso, ele se preocupa em dar oportunidade a todos os jogadores do elenco. Ele dá oportunidade para todo mundo. E ontem não foi diferente, colocou o Puma, colocou o Jair, colocou o Sebastião, que também foi criticado nas partidas que jogou, mas entrou ontem novamente. Então ele é um cara muito de grupo, ele tem todo o grupo na mão, o grupo do Vasco está na mão do treinador. Ontem foi uma questão também de que era um time que estava jogando contra um time que não tem mais nada o que fazer. A maioria dos jogadores queria jogar por um jogo que estava sendo televisionado contra o Vasco, passando para todo o Brasil vendo. Eles sabem que eles não vão permanecer no América, até principalmente os jogadores de alto salário, porque vai diminuir a verba do América Mineiro estando na Série B. Então muitos jogadores ali, caso do atacante Mastriani, do Benítez e de outros ali, não vão permanecer na América. Então eles vão querer mostrar futebol nessa reta final, não pela questão de grupo ou pela questão de defender as cores do América. Isso é balela, isso é mentira. Eles vão jogar porque eles querem aparecer para outros times, para que eles tenham um contrato ano que vem. Para que venham outros times e tirem eles do América ano que vem, porque o América não vai ter condição de pagar eles. E eles sabem disso. Por isso que eles jogaram tanta bola ontem. Eu também tiro essa tese de que teve mala branca. O Ronaldo, do Cruzeiro, ele não está gastando com o jogador. Ele montou um elenco aí, desculpa, sem ofensa aos cruzeirenses, mas montou um elenco aí pífio, ridículo do Cruzeiro. Você acha que ele vai gastar com mala branca para pagar o América Mineiro? Tem nada disso, além de que o América tem muita estrutura financeira. O América é um time que tem um estádio próprio, os torcedores são os torcedores, todos eles muito de condições financeiras. Então não teve essa de mala branca, não. Teve essa questão de que os jogadores do América jogaram muito porque eles querem chamar a atenção de outros clubes para serem contratados para o ano que vem. Foi isso. E o Ramon Dias também não desceu o sarrafo de ninguém do elenco do Vasco. Sempre a imprensa tenta jogar de uma linha ali para tentar conturbar um pouco. A maioria das páginas que eu vi, Ramon Dias critica o elenco, criticou ninguém. Ele estava se desviando do oba-oba e dizendo a verdade, que não precisava ser analista esportivo para falar. O Vasco jogou mal ontem, mas conseguiu a vitória, é isso que importa. Você acha realmente que o Ramon Dias está preocupado que o Vasco jogou mal ontem? Ele queria os 3 pontos. O que adiantava ter jogado bem, como jogou numa penca de jogos do campeonato, e o Vasco não pontuou? Então o que importa nesse momento é os 3 pontos. E a mesma coisa, essa mesma linha de pensamento contra o Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu uma punição aí de 6 jogos pela STJD, não sei se já foi confirmada, mas provavelmente então não poderia ir ao jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, porque vai ser de portões fechados. Eu acho isso também uma injustiça com o time visitante, que também é prejudicado. O time do Vasco depende da torcida sempre para empurrar. A gente sabe disso porque a gente jogou de portões fechados e o time do Vasco jogava de uma outra postura, era uma outra vontade em campo, tanto que o Vasco não ganhava de ninguém naquele momento. Então, eu achava que deveria ser aberto para os visitantes, por mais que o dono da casa não possa esteja proibido por causa dos atos que cometeram. Mas aí prejudicar o visitante, eu acho que isso aí favorece ao dono da casa, porque sem torcida não tem vantagem nenhuma, eles não estão perdendo nada. Então é isso aí, não vou me alongar mais por aqui, vou agradecer a sua presença, você que assistiu o vídeo até o final. Pedir novamente, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, clicando no inscreva-se aqui embaixo. Ativa também o sino de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal. Deixe seu like, seu joinha, para que esse vídeo possa chegar para mais vascaínos. Te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.